Shalom, meus queridos irmãos, voltamos ao vivo de Laginha, Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos ministrando as aulas do curso básico de teologia esse curso básico de teologia tem 6 livros, cada livro tem 6 matérias. Nós estamos na matéria matéria do segundo livro, do segundo bloco, né? Essa matéria chama-se Religiões Comparadas 2. Estamos estudando Testemunha de Jeová. Eu sou o pastor professor Ilmar Sataneri Keller Kaiser, falamos aqui de Laginha, Minas, zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Na aula passada de Religiões Comparadas 2, nós fizemos a biografia, passamos pela biografia de Rutherford, que foi o segundo líder e um dos principais desses líderes iniciais da religião ou seita Testemunha de Jeová. Hoje, a aula número 3, falaremos sobre as seguintes lideranças e vamos dar um panorama geral dessa religião ou seita chamada Testemunha de Jeová. Então, lembrando que o nome Testemunha de Jeová veio em 1931, e não tem fundamentação bíblica nenhuma esse nome. E assim que morreu Rutherford, no ano de 1942, foi eleito então o seu sucessor, cujo nome é Nathan Knorr. Ele então, Nathan Knorr, nasceu na Pensilvânia, também em 1905, começou a fazer parte da seita aos 16 anos, e aos 18 já participava do centro administrativo da organização, localizada no Brooklyn, a sede mundial é no Brooklyn. Aqui no Brasil, a sede nacional é em Cesário Lange, São Paulo. Ele foi ocupando vários cargos ali dentro, foi subindo, era o homem de confiança de Rutherford, e foi eleito presidente em 1942, no mesmo processo daquele que eu citei anteriormente. Bastava pagar $10 para habilitar-se a votação. E na presidência dele foi publicada a 3ª edição do Sistema Doutrinário da Testemunha de Jeová. Na primeira assembleia que dirigiu, discursou, dando ênfase ao fato que era aquele o período de novo aumento da luz. Knorr também era ambicioso como seu antecessor. A nova postura da seita está no fato que o presidente não possui mais aquela auréola de divino, santo, como foi primeiro Russell e depois Rutherford. As obras não trazem mais seus autores, mas uma comissão responsável pela publicação dos inúmeros impressos. Os comentários em torno do presidente são poucos. A popularidade é pequena, não se fala muito isso. Em 1949, o Testemunho de Jeová tinha um grupo em quase todas as cidades dos Estados Unidos, quase todos os 50 estados, e em muitas partes do mundo. Cerca de 6% da Bíblia é utilizada para fazer as suas publicações, Despertar, Sentinela, etc. Desde o início da presidência de Rutherford foi dado ênfase à instrução dos adeptos, na escola bíblica chamada Torre de Vigia de Gileade, lá em Nova York. O curso durava poucos meses, as pessoas para formar, se formavam ali, depois de querer a isenção do serviço militar, elas, então, por motivo de consciência, alegavam que não podia prestar juramento à bandeira. São realizadas, então, passaram a se realizar assembleias distritais, assembleias internacionais, e hoje em dia estão, nessa época aqui, estão em mais de 160 países do mundo, e geralmente tem a convenção central na América, na Europa, e o atual presidente hoje em dia, esse Nathan Knorr, e depois de Franz Kans, dedica grande parte do seu tempo à realização de grandes concentrações que impressionam e estimulam seus membros a esforços maiores. Geralmente a estrutura dele é a seguinte: eles localizam-se nas cidades, no Salão dos Reinos, são 10 a 20 membros. Nesse agrupamento há os proclamadores, que ficam entregando as literaturas de porta em porta, aos serviços ministeriais, que funcionam como diácono, e os anciãos ou vigilantes. Geralmente é 5 anciãos ou vigilantes que decidem ali num colégio, um governo plural, cujo vigilante presidente é substituído todos os anos, então não pode ter continuismo. O sistema de rodízio foi instituído em 1972 para evitar o culto à personalidade. A sede tem um centro em cada país chamado Filia, dirigido por um comitê de vigilantes de 3 a 5 membros. No plano internacional, o movimento é dirigido por um colégio central de 18 membros e a sede mundial é em Brooklyn. O presidente também é renovado todos os anos. As principais revistas são a Sentinela e o Despertar, tem tiragens milhares, 7.800.000, por exemplo, exemplares, 73 idiomas. A Despertar tem também 7 milhões e tantos de tiragens em 27 idiomas. E a principal
formatura deles é nas revistas. A reunião deles geralmente tem uma pequena leitura da Bíblia, geralmente leem um versículo e depois ficam estudando as literaturas, Despertar e Sentinela e outras mais. Eles têm a Bíblia deles, que é a nova tradução mundial das Escrituras, né? É uma tradução do Novo Mundo das Escrituras, a versão brasileira de 1976 e é copiada da versão inglesa de 1961. Então essa daí é a história depois então desse governo de Rutherford. Nós tivemos então o governo de Nathan Knorr, né? E depois tem outro governo aí do France. Então vejamos mais alguma coisa que podemos acrescentar. A sociedade Torre de Vigias e Tratados, né? É a sociedade que faz o centro distribuidor de todas as coisas dele. No Brasil surgiu em 1920 e a sede deles hoje em Cesário Lange, São Paulo, tem mais de 850 funcionários. As literaturas principais é a Bíblia Sagrada, né, na edição do Novo Mundo. Também tem os Estudos das Escrituras, que é o tipo de um comentário da Bíblia. A Verdade que Conduz à Vida Eterna, um tipo de um folhetim publicado em mais de 100 idiomas. E a Sentinela, que começou com 6.000 exemplares em 1879 e hoje já está em mais de 111 línguas, falei agora há pouco, 7 mil milhões, são mais de 15 milhões de exemplares. Esse é um dado mais atualizado aqui. E a Despertar com 13 milhões de exemplares. Então é isso aí, vamos ver mais alguma coisa que podemos aduzir nesse nossos estudos sobre as testemunhas de Jeová. Nessa aula de hoje, então, estamos falando sobre o terceiro e demais dirigentes da seita, depois dos dois primeiros fundadores, né? Primeiros fundadores que foram Russell, daí o nome Russelitas, e depois o segundo grande fundador, mais famoso, chamado de Rutherford. Né? Rutherford foi também um grande propalador, né, dessa seita ou religião. Vamos ficando por aqui então, voltamos na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.